bem-vindas. Estamos iniciando o podcast Códigos de Mulher. Hoje aqui temos duas grandes referências na área da tecnologia, a Lê como RH Tech e também aqui a Samantha com mais de 17 anos de experiência dentro da área tech. Tem muita coisa da trajetória dessas duas para inspirar quem está nos assistindo. Então eu vou começar com a Lê. Lê, fica à vontade aí para contar um pouquinho, para apresentar-se ao pessoal que vai te assistir, quem você é. Fala um pouquinho de você, fica à vontade. Tá, perfeito. Então, Aline, obrigada por esse convite. Eu até trouxe uma caneca aqui em especial a ti, que eu sei que tu gosta de gatos, assim como eu também, né? Mas então, eu sou a Letícia, eu trabalho aqui na Trendtech, uma startup de tecnologia. Eu estou como People Experience, então é uma atuação que cuida da jornada do colaborador desde o início, né? Todo o acompanhamento até o off-board, quando acontece, e também me envolvo muito nas ações da cultura da empresa. Eu sou formada em administração, fiz também uma pós-graduação em psicologia organizacional, e, na verdade, eu fiz uma transição de carreira, né, para a área de RH, já tem mais ou menos aí uns 5 anos, então, até eu conheci a Samantha há algum tempo atrás, na empresa CWI, naquela época eu atuava na área mais administrativa, né, então, dos 5 anos para cá foi onde eu comecei a migrar para a área de RH, e era o RH que eu buscava, era o RH estratégico, eu gostaria sempre de né, voltar para a área da tecnologia, porque eu sempre gostei dessa cultura que as empresas de tecnologia têm, que é um pouco diferente de empresas mais tradicionais de outros segmentos. Basicamente, então, é isso, né, assim, um básico aí para me apresentar, então aí vou passar, então, não sei se a Samantha já pode iniciar ali, dela se apresenta também. Muito bem, então, agradecer aí a Aline pelo convite, né, eu sempre brinco, né, meu nome é colega, mas conhecido como Samantha, porque tanto tempo na área aí, né, de tecnologia, que são muitos nomes, e às vezes eu acabo, é o colega, ou é colega de empresa, ou é colega de profissão, ou é colega de vida, né, acho que é um termo que a gente acaba usando aí para também conhecendo as pessoas. Então, como a Aline comentou ali, tu estava fazendo os cálculos, né, eu me formei em 2009, né, em sistemas da informação, mas quando eu estava na faculdade, eu já comecei ali nas primeiras atividades, digamos aí, comecei como muita gente na parte de suporte, atendimento, né, na minha época ali ajudando o pessoal a como é que formatava um disquete, como formatava o Word, então ali foi meu primeiro contato ali no dia a dia, apoiando as pessoas, e depois tenho ali a minha carreira também na parte de qualidade. Então, daí sim, ali em 2008, 2009, comecei na parte de qualidade e vim ali galgando algumas evoluções nessa parte, né, e me especializando e aprofundando bastante na parte de qualidade, teste de software. Faz uns 5 anos, então, que eu acabei fazendo essa movimentação para a parte de processos, né, a parte de agilidade, ali acompanhando os times, na parte ali gerenciando os projetos, né, e agora, nesse ano, a gente está sempre buscando evoluções, né? Sempre ali buscando um novo desafio. Esse ano aí estou me desafiando com a parte de gestão de pessoas, então, né, comecei ali os passinhos agora, bem devagarinho, porque é uma área que eu também gosto bastante e também fiz uma pós, né, nessa parte. Então, também exercitar, pegar toda essa bagagem mais técnica, mas agora também apoiar ali os times, né, na parte mais pessoas. Então já casa muito ali com o conhecimento, com a expertise da Letícia. Lê, a gente vê muito o pessoal comentando que tecnologia é a área de exatas, que a gente vê a programação, a matemática, as ciências, as engenharias. Mas como é que é ver a tecnologia por esse outro lado, pelo olhar das pessoas? Assim, Aline, eu costumo dizer que meu olhar é muito voltado para as habilidades comportamentais. Então, por mais que ali na entrevista o candidato me diga todos os conhecimentos técnicos que ele tem, seja no front-end, seja no back-end, nessa parte da programação, na área do designer, na área da qualidade, eu observo muitas questões comportamentais, como ele se comunica, como a postura dele, a maturidade dele, o próprio repertório, o discurso dele, a propriedade que ele tem sobre os assuntos que ele está dominando ou não. Então,
é muito avaliado, e hoje em dia tem se falado muito isso, né, nas soft skills, nas habilidades comportamentais. Então, é muito importante, é muito necessário que as pessoas venham com algumas habilidades de destaque. Por exemplo, a colaboração, a proatividade, ser uma pessoa autodidata que vai em busca do conhecimento, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que analisar numa entrevista, até para poder analisar se vai dar match com a cultura da empresa, com aquela equipe que a gente vai integrar ele, né? Então, são várias coisas que é importante, porque a gente sabe que o técnico, a pessoa aprende, a pessoa vai estudar, ela vai aprender, ela vai se desafiar. Mas agora, questões comportamentais é um pouco mais difícil, diferente, tem as suas particularidades, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, é mais desafiador até analisar esse quesito comportamental. Então, sempre a área de tecnologia é muito importante, até porque, vamos imaginar uma pessoa da tecnologia, um programador, mas se ele não se comunicar, se ele não interagir com o time, se ele não fizer questionamento, se ele ser uma pessoa extremamente tímida, que ele não consegue conversar com o cliente, interagir nas deles, nas reuniões, dificilmente ele vai conseguir evoluir, porque ele vai ter um bloqueio ali de comunicação, por exemplo, até pela timidez de interagir com outras pessoas. E a gente sabe, né, que na área de tecnologia tem muito, né, como é a palavra que eu posso dizer, mas aquele perfil que a gente imagina, né, um nerdzinho mais tímido, focado no computador, então eu vou me fechar aqui, vou codar, e é isso, mas não. Hoje em dia está sendo muito procurado quem tem ótimas competências comportamentais, porque tem que ter ali um tech lead, alguém que vai liderar um projeto, vai tomar iniciativa, vai ter a proatividade de resolver problemas, de enxergar algo antes, né, ter essa proatividade, onde é que eu vou resolver aqui. Enfim, são várias habilidades que é muito importante, né, nesse quesito comportamental. Perfeito, é bem interessante isso, né, da gente analisar e ter essa percepção, né, de que o técnico você vai correr atrás, mas o skill é mais individual, é atrelado a você. Samantha, aproveitando isso de perfil de candidato, como você tem uma trajetória ali em várias áreas ali da tecnologia, você acredita que existe assim um perfil para cada sub-área da tecnologia? O que tu analisou das pessoas que foram teus colegas ali durante essa trajetória? Muito bem, acho que pegando esse gancho aí da história da tecnologia, né? Então, realmente, no passado, como a gente tinha um processo que era mais encaixotado, digamos assim, se a gente pensar ali num processo clássico, cascata, as coisas eram mais separadinhas, as pessoas acabavam trabalhando mais isoladas. Então, era um perfil onde talvez aquela pessoa mais isolada trabalhava ali, porque ela recebia o que ela precisava e depois ela terminava e passava adiante. Com o passar do tempo, dependendo da área da pessoa, quando eu vejo ali uma pessoa da parte de qualidade, ela vai ter que ter uma skill comportamental mais curiosa ali, né, mais criteriosa também, e ela vai ter que, de alguma forma, entender aquele negócio, o negócio daquele produto, para poder colocar no o perfil do usuário final, para poder interagir com aquele software daquela maneira. O desenvolvedor também passou por alterações, assim, digamos, de necessidade ou de comportamento, porque hoje também a gente está com o desenvolvedor mais próximo do cliente, perguntando, tá, mas para que a gente vai usar isso? Onde é que vai ser usado? Quem é que está interagindo? Qual que é a necessidade? Qual que é ali o próximo passo daquele produto? Então, que nem a Letícia falou, a questão da comunicação, ao passar dos tempos, né, na área de TI, ela foi crescendo essa necessidade da comunicação, da forma de comunicar, porque antigamente a gente tinha alguns filtros, hoje a gente está trabalhando muito direto, né? Então, acho que a parte técnica, sim, é importante ser uma pessoa, que nem ela comentou ali, autodidata, que busca um desenvolvimento, que gosta de um desafio, né, que não tem medo do novo, porque eu acho que acho que todas as profissões têm isso um pouquinho, mas a nossa é a que tem mais esse desafio de sempre ter que estar estudando, sempre tem que pegar a próxima tecnologia, a próximo item novo, e a pessoa não pode sentir isso como algo desgastante, porque senão ela acaba ficando presa em alguma coisa do passado. Então, não só desenvolvimento, né, com linguagens novas, mas até mesmo a parte da qualidade sofreu alterações. Antes a gente ali testava se o formulário aceitava campos de letras e números. Hoje a gente precisa testar pensando em acessibilidade, pensando em experiência. Então, isso também acabou que
o QA, ou o desenvolvedor, ele não pode só pensar naquela execução que ele tinha, ele tem que pensar no produto de uma forma mais ampla. Então, isso também requer curiosidade, né? Então, são várias coisas comportamentais que o software, a necessidade do software foi ficando mais complexa, porque antes a gente tinha, era um RP, era um sistema interno, hoje a gente está aí com varejo, a gente está com aplicações aí que tem uma interação mundial. Então, também preciso ter vários olhares ali, tanto a pessoa que está pensando em como montar esse código para suportar isso, quanto uma pessoa de qualidade, e a pessoa de processos acaba tendo também que alinhar. Como que eu alinho? Como que eu faço todo mundo conversar? Como que eu mantenho um ritmo? Como que eu garanto que esse produto que está em expansão e se atualizando, o time consiga acompanhar isso e seguir desenvolvendo, né? Então, sim, tivemos aí alguns upgrades de soft skills aí durante os anos. Show de bola, é bem interessante a gente fazer essa linha do tempo, de certa forma, e analisar que, como somos da tecnologia, a tecnologia evolui, precisamos segui-la, né? Evoluir também. Então, fazendo ainda um pouco dessa questão dessa linha, Samantha, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre quais as tuas referências, como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho da TI, tu tinha alguma referência feminina, tu sofreu algum preconceito durante essa tua trajetória, como que tu fez para vencer ou não desistir da área, porque é uma área, assim, fenomenal, mas tem os seus desafios também. Sim. Na parte da faculdade, as referências acabavam sendo mais as da literatura, digamos assim, né? E até bacana quando a gente volta e vê que tiveram mulheres que influenciaram, que estavam lá, que fizeram os primeiros códigos, então isso dava um gás na gente. E na faculdade, muitas vezes eu me senti um pouco frustrada, porque, era uma turma onde tinham mais meninos, e os meninos, tem aquela coisa assim, eles têm mais facilidade com a programação, com o cálculo, com a lógica ali, e eu ficava me sentindo sempre para trás, eu ficava, será que esse é o meu lugar mesmo? Será que é aqui que eu vou desenvolver? Será que eu não estou no lugar errado? E em algum momento eu comecei a descobrir que existiam outras trilhas dentro da tecnologia, não era só a programação, ela era importante, mas existiam outras coisas que acabavam se conectando ali. E quando eu vi essas outras trilhas, eu me senti mais à vontade, eu vi, tá tudo bem, né? Para mim, estava tudo bem, eu não vou ir pela trilha da programação, vou por outras e elas vão se complementar. Então, ali eu tive um momento de, ok, vou seguir esse outro caminho e me senti à vontade, e ali eu vi que eu tinha características técnicas que faziam com que eu tivesse uma vantagem em relação a outras pessoas que talvez tivessem mais o conhecimento técnico da programação. Então, eu vi que tem espaço para todo mundo dentro da tecnologia nesse sentido. E durante o meu desenvolvimento ali, teve alguns momentos, sim, que teve aquela coisa assim, vai ser mais, a pessoa vai ficar mais no suporte, ela vai ficar mais no atendimento. Só que ali eu sempre via como uma oportunidade, assim, ok, vou estar aqui. Não vou me dar, talvez, num primeiro momento, uma outra chance, mas eu vou fazer aqui tão tão diferencial, que eu vou ser a pessoa que vai ser vista. E quando surgir uma oportunidade em alguma outra vaga, talvez no primeiro momento a pessoa não me viu, eu vou ser a primeira pessoa a ser pensada ali. Então, em alguns casos, sim, tive que estar aquele diferencial, aquele esforço, e usei daquilo que eu fui identificando que era o meu diferencial, às vezes a questão da comunicação, às vezes de estar atenta, de conseguir me colocar ali no perfil quem é que é a pessoa que vai usar esse sistema, como é que vai ser. Então, eu exercitei muito isso, entendi quais que eram os meus pontos fortes. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Acho que, indiferente de a gente vai acontecer, às vezes, de ter... Mas eu vejo muito mais no passado. Hoje em dia, eu vejo que está um pouco mais já vencido essa questão de preconceito, tá? Mas no passado tinha um pouco isso, então a gente acabava tendo que realmente identificar os nossos diferenciais ali para poder concorrer e poder ali ficar equiparado, né? E às vezes tu via assim, mas a outra pessoa às vezes não tem a parte técnica, mas não tem a parte comportamental, e a gente está aqui. Então vamos jogar aqui, vamos se encaixar. Então, acho que um ponto ali para ajudar nesse sentido é a gente entender quais são os nossos principais diferenciais e colocar energia nisso, porque às vezes o pessoal vê assim, eu tenho pontos, eu tenho gaps, tem coisas que eu não sou tão boas, e às vezes quer colocar energia nisso. Só que esse não vai ser teu diferencial, e tu colocando nisso, tu vai te equiparar, mas tu não vai ter, assim, aquele a mais. E às vezes tu focando naquilo que tu já é bom, tu consegue o diferencial e consegue te encaixar naquilo que vai te trazer
uma evolução e até uma felicidade, digamos assim, trabalhando dentro daquilo, porque tu vai ver que aquilo vai estar desenvolvendo mais. Então, a minha maneira de lidar com isso foi identificar meus pontos fortes e focar neles, ao invés de talvez tentar correr atrás de alguma habilidade que eu não tinha tanta facilidade ali de aprender. Aline, se tu me permite até complementar a minha fala da Samantha, né? Eu já até busquei um material aqui, porque eu já me conectei com o negócio que ela estava falando ali. Eu acho que muitas pessoas devem, quando ouvir aqui, se perguntar, mas como é que eu identifico os meus pontos fortes, eu não sei também o que eu gosto, para que lado eu vou, que é essa questão do autoconhecimento. Eu acho que isso é muito difícil, não é qualquer um que consegue já de cara, já após iniciar a faculdade, ou quando sai do colégio, já identificar qual caminho seguir, assim como a própria Samantha comentou, que lá no começo gerou a dúvida, será que é aqui mesmo que eu vou me encontrar, que eu vou me desenvolver, né? E aí me lembrei de uma ferramenta, até gostaria de compartilhar, que vocês conhecem, obviamente, que é a matriz SWOT, né? Então, é uma matriz que a gente aplica para várias coisas, né? Mas eu acho que é uma ferramenta muito interessante para o autoconhecimento, né? Então, aqui eu já fiz para mim, a Juliette, que trabalha aqui com a gente no RH, também já aplicou em outras pessoas. Então, a matriz SWOT, para quem não conhece, ela vai trabalhar as suas principais forças, as suas principais fraquezas, as oportunidades de melhoria e as ameaças. Então, até se buscar aí conteúdo na internet, vocês vão ver como é que aplica, e é algo super fácil, porque tu vai te autoanalisar quais são as minhas forças, no que eu sou bom, ou as minhas fraquezas, no que eu não sou tão boa. E não só tecnicamente, coisas da vida, questões comportamentais, por exemplo, eu não gosto muito de gravar vídeo, eu sempre digo para mim, tem que gravar vídeo, eu já não gosto muito, então acho que é uma fraqueza minha, eu sou muito autocrítica, né, sou muito detalhista com algumas coisas, mas também como ponto forte, sou uma pessoa muito organizada, né, que são exemplos que eu estou trazendo para trazer essa clareza, que pode facilitar algumas pessoas, né, usar ferramentas para aplicar nesse autoconhecimento e aí ter um direcionamento, se tu tá no caminho certo, não sei realmente isso que tu gosta, que tu se identifica. Eu acho que só complementando ali a fala, né, da Samantha. Perfeito, Letícia. E com esse olhar de recrutadora que você tem, como que tu vê, assim, essa diferenciação de soft skill e hard skill, por exemplo? Porque, assim, o candidato que ele vai para a vaga de tecnologia, a gente olha lá o requisito, precisa Java, precisa AWS, precisa Nobel da Paz e assim por diante. E aí a gente não vai ir para o lado comportamental, a gente não vai conciliar, digamos assim, essa preocupação em apresentar uma matriz SWOT, digamos assim, do comportamental. Como que tu vê essa, digamos, essa falha ou esse gap ali dos candidatos de, às vezes, não se atentar ao comportamental, e como que tu acha que daria para equilibrar um pouco essa preocupação em atender o técnico, mas também atender o comportamental? Eu acho, assim, pensando numa descrição de vaga, tá? Vamos por esse caminho, assim. Dificilmente, nenhuma pessoa não vai atender tudo que está escrito ali. Então, assim, se dentro das descrições técnicas tu tiver conhecimento de pelo menos 2 coisas e comportamentais, tu acredita que é algo ali que tu te encaixa, arrisca, né? Então, eu sempre digo, assim, uma frase, né, que eu acho muito interessante quando as pessoas dizem eu não sei, mas se tu me ensinar, né, eu vou aprender, eu vou atrás. Então, ninguém sabe tudo, sabe? Então, assim, existem, como vocês falaram no começo, a tecnologia está sempre avançando, sempre tem uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, uma novidade que ninguém vai conhecer tudo. Então, assim, normalmente essas descrições de vagas assustam mesmo, porque é umas coisas que às vezes a gente nem sabe, tem que pesquisar ali na internet, no Google, o que é que está falando aquilo ali. Mas, assim, se pelo menos a Java, me identifiquei com Java porque eu já estou estudando já há algum tempo, eu já aplico aqui no que eu estou desenvolvendo, eu vou me arriscar nessa vaga. Porque daqui a pouco é essa iniciativa, que já é uma soft skill, essa proatividade de demonstrar interesse em conhecer mais sobre aquela empresa, sobre aquela oportunidade, e tá tudo bem se tu não sabe as outras coisas, porque se tu mostrar interesse em aprender, em ser autodidata, em buscar conhecimento, eles vão te dar essa oportunidade, né, e aí tu vai demonstrar no teu período de experiência ali, dentro de um contrato de trabalho,
né, ter essa oportunidade de buscar realmente o conhecimento, de aprender. Então, acho que é muito essa questão de se arriscar, né? A gente não é obrigado a saber tudo, sempre vai ter uma coisa que a gente nunca ouviu falar, então se arrisca e mostra o seu interesse em aprender, em se desenvolver em algo que tu ainda não sabe. Acho que essa fala que tu trouxe, Letícia, a gente devia deixar exposta, assim, em murais, porque como mulher, e não é só eu ou alguma outra colega, é um dado real que a gente tem hoje, que nós mulheres não nos inscrevemos em vagas se nós não tivermos 100% dos requisitos que estão descritos lá. Eu acho que isso que tu pontuou é fenomenal, assim, é muito bacana, porque é o meu exemplo também, né, que eu uso para compartilhar com as meninas do curso. Eu fui numa vaga que eu tinha 100% de certeza que eu não ia passar, mas aí eu pensei, não, eu vou treinar, né? Vou treinar para entrevista, quem sabe. E hoje eu tô trabalhando na empresa, então assim, e muitas outras vagas eu já tinha deixado de me inscrever por questão de não atender os requisitos, ou eu acho que eu não sei o suficiente, daí se eu chegar lá e não souber, como é que eu faço? Então a gente tem muito esse medo, assim, é uma troca que a gente tem com as mulheres, com as meninas, esse medo de muitas vezes não se inscrever. E é interessante porque tem o depoimento de uma colega nossa de curso, egressa, que ela traz que ela tinha muito medo de não passar ali para ser professora de substituta na nossa faculdade. E a primeira vez ela não se inscreveu porque achou que não ia passar. E aí na segunda ela passou em primeiro lugar, então eu acho que o público feminino tem muito esse medo de não atender o suficiente. Samantha, conta pra gente, tu já teve esse sentimento, alguma colega tua já trouxe essa sensação de eu não tô 110% da vaga, então eu não me inscrevo. Trabalhamos diariamente com essa sensação. É o primeiro pensamento que vem. A gente olha para uma vaga e a gente pensa assim, não, mas eles estão precisando disso tudo para preencher. Quem sou eu que tem só esse outro aqui? Por que eu vou me candidatar, né? E como é que eu faço muitas vezes, assim, quando alguém veio, eu disse, tá, mas conta para mim o que você faz. Como é que é o seu dia a dia? E quando a pessoa vai falando comigo, eu vou dizer, olha só, mas aí o que você falou tá aqui, ó. Isso aqui tá aqui também. Então, muitas vezes, até coisas que a menina acha que não tem, na verdade, ela tem, né? Então, começa no ponto anterior ainda. Tem coisas que ela julga que não tem o conhecimento ou o suficiente, mas muitas vezes, como tá no dia a dia, é algo que ela vai fluido, ela nem se dá conta que aquilo dá match com aquele critério, né? Com aquele item da vaga. E esse ponto que você trouxe também, de nós mulheres olharmos ali, se a gente não tiver 100%, a gente não se candidata, né? E eu acho que é muito esse ponto que você trouxe. Acho que vamos testar, né? Aquela velha clássica, o não a gente já tem, né? Por que a gente não vai lá e testa e até entende? Porque muitas vezes, às vezes, o feedback dessa vaga também, caso realmente a gente não consiga, mas a gente vai ter um feedback. A gente vai entender ali quais são os pontos, a gente vai exercitar, a gente vai conseguir falar da parte técnica, vai ter alguma pergunta comportamental e a gente vai ter que bolar ali uma resposta e isso já vai deixar a gente mais afiado também para o dia a dia, né? Então, eu diria assim, sempre de tentar, né? O pior que pode acontecer, não dá match na vaga, mas vai valer o aprendizado, e o melhor que pode acontecer, a gente mesmo achando que não está com 100%, a gente, no fim, ser a pessoa que está sendo necessária naquela vaga, naquele momento, e o nosso diferencial ser reconhecido ali. E é uma coisa que eu percebo, assim, que as pessoas, e a gente, eu me incluo nessa também, a gente tem uma dificuldade em nomear as coisas que a gente sabe fazer. Uhum. Porque eu mesma, no meu processo de transição para a área de RH mais tech, estratégico, eu não sabia o nome das coisas que eu fazia. Porque é tão já natural, faça esse processo, tá, mas qual é o nome? E às vezes são termos mais técnicos ou termos em inglês que às vezes a gente desconhece, mas para tudo existe um nome. E às vezes é essas nomenclaturas nos anúncios das vagas que anunciam, e às vezes a gente sabe fazer aquilo ali, mas não sabe nem que tem nome para aquilo ali. Né? Então é uma coisa assim que eu percebi comigo isso na minha jornada, e volta e meia isso acontece, assim, de eu achar que, tá, mas se eu faço isso, não, e tem um nome para isso, tudo tem nome, hoje em dia tudo, né, tem um nome.
Então, eu acho que por isso também que a gente acaba se sabotando, assim, sabe? A gente não acredita no potencial da gente porque vê umas palavrinhas diferentes ali, né? Sim, o mais clássico é que eu sempre me bati era assim, pensamento sistêmico e analítico. Meu Deus, que isso? É um negócio computacional e tal. Daí as pessoas conversavam comigo, eu, não, pensar nisso aqui e tal. Daí a pessoa olhava, tá, mas tem um pensamento sistêmico. É isso que eu faço, que é juntar as coisas e pensar no todo, e ver como as coisas vão se conversar. Esse é o pensamento, tenho, isso aí tem mesmo. Daí a gente acaba descobrindo. Aí já muda até a postura, né? Tipo, então eu sei, então eu tenho isso. Bem isso. É fenomenal a gente ter essa noção de que realmente a gente pode, e se não souber, a gente aprende de alguma forma. E assim, eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessas referências, assim, como que, às vezes, como é que eu vou dizer, assim, no começo, eu, quando entrei na faculdade, eu tinha professoras mulheres, mas foi muito pouco. Assim, foi uma ou duas. E as que eram, assim, não eram específicas da área de TI, né? Então, pra ser, assim, mais exata, acho que foi no 7º semestre que eu fui ter aula com uma professora mulher, pra ver como é que ela dava aula, que era diferente, né? Essa percepção feminina, assim, de fazer essa troca. Então, como que vocês enxergam essa troca de conhecimento entre trazer a visão mais feminina do cuidado, de você não entendeu, então eu explico de outra forma, de ter essa visão assim mais de mãe, né, de afeto, de cuidado, de trazer essa troca de conhecimento e ser uma inspiração também, né, porque quando eu iniciei também tinham poucas influencers, digamos assim, poucos nomes conhecidos de mulheres, digamos, atuais que serviriam como inspiração ou como né, referência ali para a gente seguir na computação. Aí, com o decorrer, depois, pesquisando muito, acho que foi também devido à pandemia que houve esse maior fala assim de mulheres comentando sobre programação, ensinando, deixar mais difundido que existem mulheres na programação, porque quando eu ia pesquisar alguma coisa era sempre homens dando aula, sempre majoritariamente masculino. Fique à vontade para comentar o que vocês têm de visão em relação a isso. Acho que durante a faculdade também passei por esse mesmo ponto, né, de ter poucas professoras mulheres ali, mas e daí nesse ponto tentava sempre entender com elas, me espelhar de alguma forma. Depois, quando eu fui para dentro das empresas, eu sempre tentava também identificar ali, né, quais as mulheres que estavam em outras posições que eu podia trocar uma ideia, entender como que ela conseguiria se posicionar. E eu percebi que mesmo a questão da mulher existe mais de um posicionamento. Tem esse que é o diferencial, que quando tem mais um cuidado, que vai ter um olhar, um afeto, e tinha também aquelas mulheres que tinham um posicionamento mais rígido e eram respeitadas, mas elas não perdiam, digamos, a feminilidade mesmo se posicionando daquele jeito. E ali eu comecei a entender que existe esse formato, independente da gente ser mulher, a gente vai ter perfis diferentes também, e a gente consegue tirar vantagem disso, e talvez, às vezes, ter um posicionamento mais forte não nos diminui, e em alguns momentos a gente vai ter que ter esse diferencial do afeto, vai ajudar também. E depois eu comecei a pesquisar, que nem se fez, a questão, assim, de eventos de tecnologia, né, então, se ela tem o TDC, e eu começava a ver, assim, quais são as pessoas que vão palestrar ali, né, e eu tentava sempre ir em alguns que eu conseguisse ver se vai ter uma mulher palestrando ali, vai ser na parte mais técnica, vou ver como é que ela vai trazer, como é que ela vai explicar, e tinha isso muito da didática, então vejo que a gente consegue, na hora de trazer um exemplo, de trazer a história daquilo, parece mais fluido quando vem trazer ali, mesmo sendo algo técnico. Então eu começava a pensar, não, ela trouxe desse jeito, ela demonstrou de uma forma mais lúdica, deu certo. A outra, ela se posicionou de uma outra forma, uma coisa assim, mais aqui, faca na bota, que nem o pessoal fala, mas foi entendido também e foi a forma que ela conseguiu se expressar. E ali, assim, ela conseguiu atingir o objetivo também. Então, em determinadas situações, eu fui tentando buscar nesse sentido, assim, né,
de pegar algumas referências e entender que cada uma, no âmbito, mesmo sendo mulher, tem as suas particularidades ali e consegue se posicionar. Perfeito. É bem bacana a gente ver essa análise de perfis e ter essa referência durante a trajetória, porque é como a gente vai moldando, né, o nosso pensar, o nosso desenvolver ali, e também como que a gente vai sair de alguma situação, né, como resolver um problema ali nesse momento. Então, indo um pouco para essa parte mais da tecnologia, Samantha, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com o que tu tá trabalhando hoje, assim, voltado para tecnologia e as sub-áreas que tu foi passando ali nessas trilhas. Comenta um pouquinho de cada, assim, da linha de tempo que você passou ali, um pouquinho de cada momento que você passou ali na tecnologia e quais que foram os desafios ali que você teve para chegar onde você está agora. Sim. Se começar bem no começo, meu primeiro desafio foi com a parte que xinga, que a gente fala, né? Com a parte do software ou com a parte que bate, que é o hardware, né? Então, eu comecei com a parte do hardware ali, os primeiros desafios, né? Mas com a parte do software ali, acho que foi essa questão de várias linguagens. Então, mesmo eu não sendo do desenvolvimento, testar linguagens diferentes, plataformas diferentes, requerem curiosidades, habilidades diferentes. Então, quando eu estou testando um sistema que é um sistema interno, né, sou do tempo que os módulos, quando eram internos, era no Delphi. Então, era uma forma de testar ali. Depois a gente foi indo para Java, foi indo para algumas plataformas mais web, onde eu tinha um PHP, e depois eu tinha um JavaScript, são formas diferentes. A interação do usuário naquele software, dependendo da linguagem, requer que eu interaja com ele e tente identificar brechas, né, por caminhos diferentes. Então, acho que os primeiros desafios foi, eu tinha um entendimento de como é que era testar um sistema mais desktop, tem questão da instalação, né, lá no início a gente tinha um zip para instalar o software dentro do computador e era individual para cada um, né, e daí conseguia que eles se conversassem. Hoje a gente está com as coisas na nuvem, né, e entender o que isso muda quando eu testo de cada forma. E depois até a questão eu tenho um sistema interno, eu tenho algo no navegador, tenho múltiplos navegadores. Hoje eles estão se conversando melhor, mas antigamente eu precisava garantir que estava no Chrome, estava no Safari, estava no Internet Explorer, porque cada um funcionava de um jeito. Então isso também requeria um desafio. Quando entrou a parte mobile, no início eu tinha um aplicativo mobile que era na verdade um web dentro do mobile. Então eu tinha ali o dimensionamento da tela, eu tinha as navegações, daqui a pouco começou a trazer um SDK para dentro ali e eu precisava entender como que era aquela navegação, porque era diferente do navegador dentro do aplicativo. Então, apesar de eu não programar em muitos dos projetos que eu participei, eu tive que entender como que aquela tecnologia funcionava, como que ela conversava com a plataforma conversava com o hardware ou com o usuário para entender quais eram os caminhos ali dentro. Quando eu vou para dentro da parte de processos, também, porque é um ritmo de um desenvolvimento onde eu tenho uma linguagem um pouco mais rígida, eu tenho um tempo de desenvolvimento, uma interação, um nível de, por exemplo, de documentação que eu preciso que é diferente. Quando eu tenho uma linguagem mais fluida, onde eu já tenho ali, muitas coisas estão embutidas dentro da própria linguagem, eu não preciso estar com isso dentro da especificação. A própria linguagem já tem aquilo ali dentro. Então, a maneira que eu toco o time, o ritmo das coisas, o que eu preciso de cada participante, de cada papel, é diferente aquele ritmo, né? Então, acho que, mesmo que em muitos momentos eu não estivesse codando, eu tive que entender daquela linguagem, daquela tecnologia, para saber como eu lido. Então, eu estou com um sistema que ele é dentro de um servidor, eu lido de uma forma, questões de teste de segurança, questão de como aquele dado, a taxa de resposta dele, como é que funciona. Estou na nuvem, é uma outra coisa, entender como que é, né, como que é a comunicação, como que eu chego lá, o tempo que vai vir. Então, eu sempre tive que me manter atualizada nesse sentido, para que, ou quando eu estava na parte de qualidade, ou agora na parte de processos, eu conseguisse dar o ritmo das coisas conforme aquela tecnologia, conforme a arquitetura daquele software precisava de ritmo, né, para a gente conseguir sair do outro lado. Perfeito. Lê, conta um pouquinho
pouquinho pra gente da tua trajetória, no sentido de como que tu veio parar na TI, por que que tu escolheu a área da tecnologia, caiu de paraquedas ou tu já fez um planejamento assim, não, tal ano quero estar aqui, e é isso que eu vou fazer? Conta pra gente. Não fiz planejamento nenhum, acho que a vida da gente é muito cíclica, né? A gente vai mudando conforme a gente vai indo, né? O roteiro vai mudando. Mas, assim, tentar contar aqui para vocês, isso já tem muitos anos, né? Muito tempo atrás. Acho que, vamos pensar lá, acho que é 2010, tá? Naquela época, 2010, eu trabalhava como secretária, mas já se falava muito nos cursos de web designer, era a sensação do momento, né? Que quem trabalhasse com web designer, desenvolvesse sites, né? Era o futuro. Aí pesquisei, por que não? Eu vou fazer um negócio desse, vou ver como é que é. Aí me inscrevi no curso, gente, assim, ó, odiei. Não era para mim, sofri bastante, porque eu tive muita dificuldade em entender. E uma coisa que eu percebi, e às vezes pode ser o que acontece em muitos cursos de formações, tu vai te matricular numa formação full stack. O professor, ele já começa a falar coisas de informática básica, diretaço, ele vai pular umas etapas. Se tu não tiver aquela informática básica, como criar uma pasta para salvar algumas coisas, vai ser tudo muito mais difícil para te acompanhar a turma. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha alguns conhecimentos de informática básica e eu já estava chegando no nível 2, 3 de web designer, de coisas que eu não... Então, eu tive dificuldade em acompanhar a turma. Bom, para não me prolongar muito, eu consegui, né, entregar ali o site final, o projeto final, mas com aulas particulares, com o apoio dos colegas, porque eu estava atrasada. Aí eu pensei assim, não, então quem sabe o meu negócio é com um designer gráfico, né? Aí eu fui me desafiar ali no Photoshop, no Corel, não me encontrei, não adianta. Num desses cursos, se eu não me engano, nesse segundo de designer gráfico, nós sentávamos em dupla, aí a minha colega disse assim, eu estava procurando outros empregos na época, a minha colega disse assim, meu marido, ele trabalha numa empresa de tecnologia, no Tecnocinos, em São Leopoldo, quem sabe tu não deixa teu currículo lá, mas para trabalhar na área administrativa, né? E aí foi o que eu fiz, mandei meu currículo, e aí passei pelo processo seletivo na CWI Software e fiquei lá trabalhando por quase 5 anos. E foi onde eu me apaixonei pela área, pelo segmento. Eu nunca atuei, né, com a programação, porque eu sabia que aquilo não era o que eu queria, mas eu gostava da área, do segmento, da cultura, que é a empresa de tecnologia, né, as pessoas que trabalham, assim, então eu queria voltar. Quando eu saí da CWI, eu trabalhei em outras empresas de outros segmentos. O que me deu mais certeza ainda que eu queria voltar para a área de tecnologia para conviver nessa mesma cultura de tech. Então, foi em 2020 que aí foi a virada de chave, né? Eu decidi fazer minha pós em psicologia organizacional e comecei a fazer outros cursos voltados para o RH estratégico. E aí eu vi que normalmente o RH estratégico ele é mais aplicado em empresas de tecnologia. E como eu sempre tive conexões naquela época da CWI, né, então o CEO fundador da Trindtech, que é o Diraci, éramos colegas junto com a Samantha, né, mandei um contato, né, uma mensagem ali para ele, né, contando o meu momento, que eu estava buscando voltar para a área de tecnologia, e aqui cá estou, né, então aí 3 anos junto na Trindtech, trabalhando muito nessa parte da cultura, tentando proporcionar aí, né, uma excelente experiência tanto para os talentos do mercado, quanto para os nossos colaboradores. Eu sempre digo que o maior desafio é a gente que trabalha no remoto, conectar todo mundo em diferentes cidades e ter passar para as pessoas o senso de pertencimento, né, porque na época da CW era no presencial, então aquilo que eu sentia era o presencial, era perto, então era muito mais fácil promover uma festinha de São João, por exemplo, a gente comprava uns quitutes, decorava ali e juntava a galera. Mas como é que a gente faz isso no remoto, né? Então, foram vários desafios aí que eu fui estudando, me aperfeiçoando, e vou dizer assim para vocês, assim como a área de tecnologia, eu não paro de estudar nunca, porque eu também, para eu conversar com os talentos de tecnologia, eu tenho que entender ao menos
né, das tecnologias, dos nomes, das palavras, das nomenclaturas técnicas, do que eles estão falando, para que faça sentido ali a interação. Então, eu acho que essa questão do aprendizado contínuo é para todas as áreas, independente qual é a formação, qual é o direcionamento, porque o mundo está mudando tudo muito rápido, e às vezes é uma coisa que a gente tem um receio de se adaptar, será mesmo que eu preciso entender agora de ChatGPT, o que é isso, sabe? E depois que tu descobre as coisas que estão vindo para facilitar o teu dia a dia, é uma maravilha. E eu vou dizer para vocês, eu comecei a usar inteligência artificial, ChatGPT, esse ano, porque eu achava que era coisa assim só para quem era da tecnologia, de fato, né? Não, é para todo mundo, é só tu saber usar. Então, mais ou menos assim, ali na minha trajetória, por que eu me identifiquei com a tecnologia, porque é muito bom tu trabalhar e conviver com pessoas fora da curva, com pessoas inteligentes, sabe? E eu acho que semana passada aqui na empresa, né, que a gente teve um estilo hackathon aí, né, entre as equipes, e até agora me lembrei de uma coisa que nós estávamos falando antes, essa questão da mulher, né, de a gente não acreditar às vezes no potencial da gente, né, quando eu fui convidada para ser mentora de uma equipe técnica, era só eu de pessoas, de RH, assim, mas como é que eu vou ser mentora de uma equipe técnica para eles fazerem um desafio de IA? Aí a minha liderança falou assim, tá, mas tu já participou de um projeto de empreendedorismo, tu já apresentou pitch, tu sabe fazer apresentação no Canva, olha quantas coisas tu pode contribuir com eles que não sabem, aí tem aquele toque do feminino que a gente estava falando, do cuidado, então eu peguei um time que era puramente técnico, e eu peguei eles assim pela mão, assim, disse, não, fulano que vai fazer o pitch, eu vou treinar contigo, vou te ajudar, vou monitorar aqui, vocês têm que seguir nessa ordem do problema, da solução, os diferenciais, a equipe, não sei o quê. Então eu fui ajudando da forma como eu tinha conhecimento. Então, assim, todas nós temos algum conhecimento que dá para compartilhar. E no primeiro momento foi isso que me deu, mas eu não entendo de programação, o que eu vou ser mentora deles, né? E aí, assim, eu fiquei muito orgulhosa do que a equipe conseguiu entregar, porque se não fosse a minha ajuda em como que eles iam apresentar um pitch, em como que eles iam apresentar um material no Canva, eles não teriam conseguido, sabe, falar sobre o projeto que eles desenvolveram. Porque quando são times muito técnicos, eles vão para o que direto ali, o que interessa, né, o desenvolvimento da solução, como é que vai rodar ali o código, algo do tipo, né. Então, foi algo que também me trouxe muita satisfação, e é algo que eu digo, assim, para todas as mulheres que vão assistir, né, esse podcast, assim, a vida da gente é muito cíclica, a gente acha que é para um caminho, vai por outro, e, assim, eu venho fazendo exercícios e aplicando ferramentas de autoconhecimento o tempo todo, né, mas é muito importante a gente também ter uma liderança boa, uma mentora, e eu tive muita sorte nesse meu processo, porque nesses últimos 3 anos, eu tive a oportunidade de ser mentorada pela Camila Paim, que é uma excelente profissional na área de RH, então ela que me ajudou muito nesse processo, e agora nos últimos 2 anos estou muito bem acompanhada pela liderança ali da Juliette, que me faz muitas provocações, e algo assim, falando muito dessa questão feminina, há um tempo atrás, anos atrás, em outras empresas que eu trabalhei, sempre existiu muito aquela coisa da competição feminina, né, da concorrência feminina, e de uns tempos para cá, e principalmente depois que eu conheci a Camila e a Juliette, principalmente a Juliette, assim, é aquela questão de uma sobe e puxa a outra, sabe? Ela já está na liderança há muito tempo, ela já é head de pessoas há muitos anos, né? Então, assim, ela quer puxar as outras meninas para ter visibilidade também, sabe? Há um tempo atrás não via isso, né? Eu já sou líder, já tenho minha carreira aqui, as outras que encontram seus caminhos sozinha. Não, e eu aprendi junto com elas que, não, se eu já estou aqui, agora eu vou puxar com as outras. Então, por isso que me traz muita satisfação, independente seja menino ou mulher, enfim, quando eu consigo contribuir de alguma forma com o meu conhecimento e ver aquela pessoa também evoluir e avançar. Mas, basicamente, é isso, a Aline contando desde lá de trás, né, como é que eu cheguei até aqui. É uma trajetória muito linda, né? Ambas as trajetórias muito bonitas e muito inspiradoras, né? Essa que é a ideia, trazer trajetórias que inspirem e que nos mostrem que existem inúmeros caminhos a ser seguidos, mas que todos são possíveis, né? E a gente não tem que seguir só uma linha, né? Como exemplo das duas aqui, né? Tanto a Lê demonstrando que ela testou várias possibilidades antes e também a Samantha, então várias trilhas até chegar onde está hoje. Então eu gostaria de agradecer demais, meninas, pelo aceite de vocês para participar, pela fala de vocês, que trouxe
muita reflexão, muito aprendizado. E é sempre bom estar com pessoas inteligentes, como diz a Alê, mulheres inspiradoras como vocês. E eu vou deixar esse momento para vocês deixar um incentivo, uma dica, uma mensagem para as meninas que irão ouvir esse podcast, e fiquem à vontade. Começo eu? Ordem alfabética. Eu sempre digo assim, que não tem uma fórmula mágica, nada é uma receita de bolo, que tu vai seguir aquilo ali vai dar certo. Mas eu acho que, principalmente para nós mulheres, né, para as meninas, assim, é a questão da coragem. A gente precisa ter coragem, ter atitude no mercado, né? A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter voz, participar, né, obviamente, de comunidade e tecnologia voltada para mulheres, de outros eventos. Acho que quanto mais a gente participa e troca e conversa, as portas vão se abrindo, a gente aprende muito ouvindo as histórias das outras pessoas. Então, assim, uma dica, assim, é ter atitude, né, ter um bom comportamento, ter atitude, todas nós somos capazes. Às vezes a gente tem aí a síndrome da impostora, né, mas nós somos capazes sim, né, então a gente sabe grandes referências aí na área da tecnologia, e a gente tem essa questão de fazer as coisas com mais capricho, com mais cuidado, então arrisque, mesmo que aquela descrição de vaga não está atendendo todas as suas habilidades, arrisca, mostra a sua capacidade, faça exercícios de autoconhecimento para saber se realmente é isso que tu gosta, é esse caminho que tu quer seguir. Eu acho que basicamente é isso, é se conhecer, se entender e arriscar. É isso, é ter atitude positiva aí no mercado de trabalho. Show de bola. Acho que eu vou só complementar, talvez falar com outras palavras, que a Letícia foi aí, acho que conseguiu pegar, né, de todos os ângulos. Mas eu acho que é isso, é a gente se expor no bom sentido, né? É a gente se colocar, ser vista, entender que a gente vai ter características diferentes e essas diferenças, na verdade, nos colocam ali como diferencial, não são diferenças no sentido negativo. Então, acho que a gente se perceber e aceitar e se colocar ali. Eu tenho essa diferença, talvez eu olhe para um outro colega, ele tem outro posicionamento, mas talvez vai ter uma vaga que para ele vai fechar e a outra vaga vai fazer muito mais sentido com o perfil que eu tenho. Então, eu acho que é se expor, se posicionar e entender que essas questões que às vezes vão ser ditas como femininas, elas, na verdade, nos ajudam em muitas situações que hoje a gente precisa ter esse toque, esse olhar, né, essa condução, né, e que a gente vai conseguir, sim, atuar da melhor forma possível com as características e as qualidades que a gente tem, a gente vai conseguir entregar, conectar, encaixar no projeto, na empresa, e a gente vai saber, sim, dar o nosso melhor ali. Perfeito, muito obrigada, meninas. E esse foi mais um podcast Códigos de Mulher, desvendando a computação feminina. Deixa eu pausar aqui na gravação.